E essa é a primeira aula do seu curso de como criar o seu podcast gastando o mínimo possível. Primeiro lugar, você precisa organizar as suas ideias. Sobre o que vai ser o seu podcast? Ele vai ser um podcast de entrevista? Ele vai ser um podcast de notícias, de história, um storytelling? O que você vai falar? Isso é muito importante de você definir. Você pode até criar um podcast para sua empresa, para ele ser vinculado internamente na sua empresa. Não há problema nenhum nisso e é possível fazer. Existem ferramentas para a gente conseguir fazer isso de forma muito natural. Outra coisa que é muito importante você ter nas suas ideias. Qual é a sequência que você vai dar a isso? Porque às vezes a gente pensa, tem uma ideia, tem um episódio muito legal na cabeça, mas a gente não tem um segundo episódio, a gente não tem um terceiro episódio, não temos o quarto, e assim o nosso projeto acaba perdendo força. Então, qual é o assunto que nós vamos falar? Isso é muito importante ser definido. Qual é a vivência do seu podcast? Ou será que ele vai ser um podcast que vai ter 5 episódios e só e nada mais? Também não tem nada de errado com isso. Mas é importante, no início do seu projeto, você definir. É claro, isso funciona para algumas pessoas. Você pode também iniciar o seu podcast e ver que rumo ele vai tomar. Também não há mal nenhum nisso e é por isso que é importante você reduzir custos nesse início. Porque se não der em nada, ok, você ganhou experiência e não perdeu nada. Pauta do seu podcast. Existem N lugares onde vocês podem pegar modelos de pautas, formatos, tipos de jeito de você gravar. Procure o melhor formato para você. Qual é o melhor formato que vai funcionar para um podcast? O melhor formato é aquele formato que você consegue fazer melhor as suas coisas. É o melhor formato que você consegue se expressar. Então não existe formato A é melhor do que formato B. Existe o formato que você se sente confortável em fazer. Existe o formato em que você sabe trabalhar. Mas tenha uma pauta, tenha um roteiro, tenha um guia, pelo menos, para você ter o começo, o meio e o fim do seu episódio, da sua produção, para não ficar confuso para quem vai ouvir. Lembre-se, você vai fazer isso para que outras pessoas escutem. Então essas outras pessoas, elas precisam se sentir confortáveis ouvindo aquilo, elas precisam entender o que você está falando. Então construa a história, construa o texto que você vai ler, o texto que você vai falar, ou construa o roteiro em que você quer seguir. É muito importante essa construção, ela é importante para a vida do seu projeto, a vida do seu podcast. Até o próximo vídeo.